uma poética da transgressão. A conferência vai ser proferida pela professora doutora Regina Baracuí. A professora Regina Baracuí, ela é da Universidade Federal da Paraíba. Ela coordena o grupo Cidade, que é um grupo que pesquisa, né, na área dos estudos discursivos Foucaultiano, trabalha com temas relacionados, discursos, né, voltados para as temáticas mesmo das cidades. Então, é professora associada, nível 4, da Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal, né, a UFB, onde orienta pesquisas de nível de iniciação científica, mestrado e doutorado. Está vinculada ao Departamento de Língua Portuguesa e Linguística, é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística, o ProLing, da UFB, possui pós-doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, em 2023, doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp de Araraquara, em 2004, graduação em Letras, em 87, e o mestrado em Língua Portuguesa na Universidade Federal da Paraíba, em 1994. Adota como suporte teórico-metodológico os pressupostos da área dos estudos discursivos Foucaultianos. Desenvolve pesquisas que envolvem questões relacionadas ao discurso, sujeito e poder na mídia digital e cartografia de espaços urbanos. É membro do GT, que é o grupo de trabalho, né, Estudos Discursivos Foucaultianos, da ANPOL, e coordena o grupo de pesquisa interinstitucional Cidade, Círculo de Discussões e Análise do Discurso, que é o FPB e CNPq, que reúne professores e pesquisadores de várias universidades brasileiras, de norte a sul do país, Unesp, Araraquara, UEM, Centro, UNB, a UFPA, a Unifespa, UFPS, UFRN, UFESA, UERN, UFMA, UFCG e o EPB, que é estadual também da Paraíba. Então, Regina, com um currículo maravilhoso, e fora isso eu vou acrescentar uma pessoa extremamente alegre, animada, que tem uma energia maravilhosa, uma pessoa que tem sido nossa grande parceira. Ela poder te ver aqui. Tem sido nossa grande parceira de estudos, de pesquisa, não é, Regina? Tão acolhedora. Coordenou recentemente João Pessoa, e nosso grupo foi para lá, né? Que é o CONEDIF, que foi exatamente um congresso voltado para os estudos discursivos Foucaultianos, na João Pessoa, um congresso maravilhoso, com o maior sucesso. Então, a palavra para você, Regina, te agradecendo muito por essa parceria, por você continuar dando esse suporte aqui para nós, tá bom? Com toda essa alegria que você tem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, né, bom dia a todos, todas e todes. É um prazer imenso estar aqui. Não poderia ser diferente depois dessa apresentação tão afetiva de Carla, né, coordenadora do LINSP, como ela disse, uma parceira e amiga do Grupo de Pesquisa Cidade. Eu agradeço muito esse convite. É uma honra para mim estar aqui neste momento, nesta conferência de abertura do CELINSP. Primeiro, porque estou assim muito alegre, muito feliz por poder ter essa oportunidade de divulgar a pesquisa que estou realizando, né, atualmente, fruto do meu pós-doutorado, feito na Universidade Federal de Uberlândia, em 2022, e ainda mais compartilhando esses saberes com vocês do LINSP e todos que possam estar me escutando. Bem, trabalhar com Michel Foucault é sempre desafiador e motivador, sobretudo com tantas... A gente vê o quão produtiva é essa teoria, haja vista tantos grupos no Brasil inteiro trabalhando, né, fazendo funcionar essa teoria em relação aos nossos objetos de pesquisa. Então, o LINSP, e aí na figura de Carla, tem sido um grupo parceiro, porque tanto o LINSP quanto o Cidade trabalham com essas questões relacionadas ao espaço urbano.
Então, como vocês estão vendo aí no slide, né, e Carla já falou, o título da minha fala eu vou tratar de coletivos femininos de rua, uma poética da transgressão, que dialoga diretamente com a temática do evento, né, que é sobre as leituras possíveis do espaço urbano. Então, eu fico assim, muita vontade de estar aqui com vocês neste momento, compartilhando essa minha pesquisa, né? Justamente pela ligação afetiva que eu tenho com o grupo LINSP e também porque é sempre bom, é sempre desafiador, é sempre motivador falar sobre espaço urbano a partir da área dos estudos discursivos Foucaultianos, né? Então, como Carla falou, eu sou coordenadora do grupo de pesquisa Cidade e já convido todos vocês para visitar a nossa página no Instagram, onde divulgamos as nossas pesquisas e, além disso, divulgamos todas as novidades, tudo que está acontecendo na área dos estudos discursivos Foucaultianos. Então, eu já convido, já faço convite para todos aí participarem, entrarem, curtirem, comentarem na nossa página, que é o @CidadeUFPB. E aí, eu começo a minha fala com uma provocação para a gente conversar ao final. Eu lhes pergunto, vocês costumam, no cotidiano, experienciar a sua cidade? Vocês se detêm nas práticas discursivas, se sensibilizam, compartilham, questionam essa poética urbana que se desenha, por exemplo, nos muros de sua cidade, em meio a destroços. Olha, eu tirei essas imagens aí de feira, hein? Vejam aí esse orelhão, né? Onde tem escrito: quanto tempo ainda temos para negar o que queremos? E aí, depois, abaixo, vocês veem outra imagem que diz assim: amar não apaga, escreva com cuidado. Enfim, esses dois exemplos são... Regina, só um momentinho, é que a gente teve uma queda aqui de energia, o projetor acabou desligando, mas a gente já está resolvendo aqui. E não estão conseguindo me ouvir? Não, a gente te ouve, mas o projetor acabou desligando e a gente não está conseguindo ver a projeção aqui dentro. O projetor da sala, mas já está resolvendo aqui, só um momentinho. Então eu volto? Sim, volta só esse slide. Quando você terminou de convidar a gente para ir para o Instagram, tudo, aí o projetor desligou. Tranquilo. Esse pequeno? Eu acho que esse aqui... Isso. Agora vai. Só um momentinho, Regina. Pois não, querido. Mas estão vendo aí as imagens, tudo direitinho? Está projetando aqui na parede. Só um momentinho, que vai aparecer. Oi, amigo. Não, mas antes, estava dando para ver? Estava sim. Mas aí depois, quando você ia passar o slide, para telar o próximo slide, o azul, aí desligou. Não tem problema, a gente espera. Prontinho. Pode dar seguimento. Obrigado, Regina. Pode continuar. Bem, pessoal, vamos aqui continuar a nossa fala, né? O que eu disse foi, faço agora uma provocação a vocês para a gente discutir ao final da minha fala. É o seguinte, vocês costumam, no cotidiano, experienciar a sua cidade? Você se detém nas práticas discursivas, se sensibilizam, compartilham, questionam essa poética urbana que se desenha, por exemplo, no orelhão, né? Ou então
nas paredes de uma casa, nos muros, nos viadutos. Em que medida vocês são subjetivados por essas práticas? E aí eu começo realmente a minha fala com essa epígrafe do José Saramago, em que digo assim: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Porque, como vocês sabem, nem tudo que a gente olha, a gente vê. E nem tudo que a gente vê, a gente repara, né? Então, eu convido vocês para reparar nessa poética, que eu estou chamando aqui a poética da transgressão, que acontece nas ruas das nossas cidades. E o que é que essas poéticas que sempre nos afetam de uma forma ou de outra, né, tem de tão bacana que possa suscitar uma pesquisa acadêmica? Então, vejam aí. Vocês têm aí essa imagem onde diz o seguinte: pichadora poética usa os muros de Curitiba como página em branco para falar de amor, né? Então, nas ruas de Curitiba, Giovana Lima, que é essa moça que vocês estão vendo aí, né? Que é escritora, grafiteira, pichadora, ela é formada em jornalismo e letras, e ela instaura uma poética do amor com essa assinatura aí, GL, vocês estão vendo na imagem, né? Ela faz intervenção urbana em orelhões, muros abandonados, paredes, postes, caçambas de lixo. E aí, como vocês estão vendo, né, esse enunciado que diz: vandalismo é não poder falar de amor. E o que é que nos chama a atenção aí nesse enunciado? É exatamente o jogo semântico com a palavra vandalismo, né? Uma vez que em nossa sociedade, como vocês sabem, a pichação é considerada um crime ambiental e de vandalismo. Conforme prevê a Lei 9.605/98, né, sendo passível de detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de multa. No entanto, a poeta transgride. Ao fazer suas pichações, ela transgride não somente o Código Penal, né, mas também transgride pela linguagem, ao fazer esse deslocamento semântico do campo jurídico, né, essa questão aí do não poder, do vandalismo, né, do ato de vandalismo, para o campo afetivo. E aí, ao subverter essa carga negativa da palavra vandalismo, ela ressignifica para um outro lugar de memória, né, para criticar a falta de liberdade de não poder utilizar o espaço público para falar de amor. E aí essa pichadora deu uma entrevista ao site G1 no Paraná em 2016, né? E ela vai dizer o seguinte, que ela diz o seguinte, que ela tem muito amor, né? Por essa pelo fazer esse que ela chama o picho poético, e ela vai exatamente nessa entrevista, ela diz: já me acusaram de roubar o protagonismo por ser classe média e branca. Reconheço os meus privilégios, mas não vou me deixar ser silenciada porque sou mulher, feminista e lésbica. Como se sabe, o silenciamento ele foi imposto às mulheres ao longo da história, né? Sendo elas tratadas, nós tratadas, como se fôssemos objeto para a procriação. Então, o espaço público é um espaço de fala majoritariamente masculino, né? Então, diante desse cenário, a voz da artista, ela se insurge como uma voz feminina atuante, né? Que expõe seus desejos e vontades, justamente através do que ela chama pichação poética, exposta nas ruas, em lugares proibidos, né? E isso se constitui uma forma de subjetivação, ao mesmo tempo em que ela demarca a representatividade feminina, ao se autodesignar mulher, feminista e lésbica. Além disso, essa prática transgressora
tem uma enorme importância, pois a sua produção artística marginal configura-se um ato de coragem e de resistência perante uma sociedade ainda fortemente conservadora e patriarcal. Embora a temática central das pichações de Giovanna seja o amor, ela também explora outros temas, como o feminismo, em consonância com a sua militância, né? Que está exposta aí, vejam, nessa parede, onde diz: paredes em branco não lutam contra o machismo. Em outro momento dessa entrevista que ela deu no G1, ela comenta sobre sua prática, né? E diz o seguinte, abro aspas, escrever me faz bem, também me incentiva o fato de que o que faço muda, mesmo que um pouquinho, a rotina das pessoas. Apesar da pressa, elas param para ler, fotografar e pensar sobre o que está escrito, né? E aí eu faço o seguinte comentário. Dizer, falar, comunicar, mais do que afirmar, é afirmar-se. É constituir-se sujeito na afirmação. O ato discursivo, como para qualquer prática humana, segundo Foucault, é dotado de positividade, porque ele interfere concretamente no chamado bulício do real. É um enunciado acontecimento. Paredes em branco não lutam contra o machismo, né? Vandalismo é não falar de amor. São enunciados acontecimentos, porque permitem interpretar o mundo, recortar objetos, constituir subjetividades, dar visibilidade e dizibilidade a esses sujeitos. O dizer é positivo à medida que ele constitui a superfície do mundo humano, aquele que nos é dado a ver, a ler e a enunciar em um dado momento histórico e em um dado espaço social. Então, como eu disse, o espaço urbano sempre afeta as nossas práticas discursivas e influencia as nossas condutas sociais. Então, a geopolítica espacial, ela é composta na cidade, né, por lugares que nos definem, nos adestram, nos agregam ou também nos excluem. Fazer uma cartografia espacial expõe um conjunto de relação de forças antagônicas e ou convergentes, exercidas por meio de técnicas e táticas discursivas, com inúmeros pontos de enfrentamento, difusos e simultâneos. A escrita das ruas é uma dessas estratégias de luta que nos subjetiva e nos aponta a possibilidade de sermos outras formas de resistência distintas da nossa habitual. Por isso, essa relevância de mapear, né, produções de subjetividade, que é o objetivo do nosso trabalho, para descrever, analisar como somos e, sobretudo, por que somos assim. E também, como nos ensina Michel Foucault, né, diagnosticar o tempo presente com a problematização do funcionamento do território urbano. Então, nos muros e em muitos lugares, do centro à periferia, nós podemos ler a cidade e ouvir as vozes que as constituem. Os muros estão por aí e sempre eles têm muito a nos dizer e a nos ensinar, com as práticas das grafiteiras, dos pichadores, né? E muitos outros que fazem a chamada street art, ou arte de rua, né? Então, como vocês estão vendo aí, nesse slide, a chamada street art, ela se refere a manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público e se configura como uma prática social que envolve aspectos estéticos e significados sociais que afetam o nosso cotidiano. Assim, o espaço urbano ele torna-se foco de intervenções, dentre elas a arte, que sai dos museus, né? Antes, a gente, quando queria ver uma exposição de arte, a gente iria para os museus. E também, né, essa arte de rua, que onde a gente vê, toda essa questão dessa poética da transgressão, como eu a designei, né? Mas essa prática aí das ruas, de pichar, de grafitar, ela surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e possui uma natureza dinâmica e efêmera, sobretudo os pichos, né? Porque como eles são
considerados crimes, então, e também, sobretudo, por ser atos transgressores, então, em muitas cidades, os pichos são sempre apagados. Né? Aqui na reitoria da UFPB, por exemplo, há vários lugares pichados, e eles sempre estão pintando com cal por cima. Né? Agora, essa street art, ela remonta a períodos muito antigos. Desde a antiguidade clássica, os gregos e os romanos já transmitiam mensagens transgressoras pelas ruas das cidades. Né? Sempre existiram muitos artistas nos centros urbanos. No Brasil, essa arte de rua ela surge justamente, né, como eu disse a vocês, nos Estados Unidos, na década de 70, e aqui também, no Brasil, né, em plena década de 70, com o advento da ditadura militar. Um dos objetivos dessa arte urbana é justamente dar visibilidade a essa arte espalhada pelas ruas. Né? Esse tipo de arte ele nos fornece um manancial bastante produtivo, como vocês sabem, do LINSP, né? E outros que estão nos ouvindo, que são dos estudos discursivos Foucaultianos, que essa poética das ruas, ela nos fornece um material fantástico para a gente tratar das relações entre sujeito, poder e discurso, que se travam nesse espaço enunciativo das ruas. Então, do lambe-lambe ao grafite, passando pela pichação poética, né? Das ruas às redes, reproduzidas nas páginas do Face e do Instagram, essa arte marginal transforma o espaço urbano e nos incita a problematizar as nossas vivências diárias e nos constituirmos como sujeitos que se conectam para compartilhar experiências e, sobretudo, para resistirmos a partir dessas contracondutas coletivas no espaço urbano. Né? Então, gente, vejam bem, o tempo todo nós estamos nas ruas, né, nos conectando com com essa arte poética e também nas redes sociais. Né? E essa questão das ruas às redes foi extremamente importante, esse movimento, porque alargou bastante esse público. Né? Ainda que você não veja nas ruas, porque muitas vezes estamos no maior corre-corre, mas você vê lá nas redes. E vice-versa, você vê nas redes e depois você vê na sua cidade, nas ruas por onde você passa, no seu cotidiano. Né? Mas, para falar dessa questão das ruas, dessa relação entre sujeito, poderes, espaços, eu vou falar um pouquinho para vocês, rapidamente, sobre essa sociedade normalizadora onde a gente vive, né? Questões de governamentalidade e contraconduta. Então, de acordo com Foucault, a gente vive numa sociedade normalizadora, que disciplina nossos corpos e mentes por meio de mecanismos reguladores através de técnicas e estratégias que visam a uma produtividade máxima, seja individual, seja coletiva. Então, o discurso artístico ele surge como uma prática de resistência, a começar pela ruptura à ordem da língua, com o uso de ironias, antíteses e variadas figuras de linguagem. Entretanto, não se reduz a uma simples infração linguística, como sabemos. É, sobretudo, um modo de subjetivação política do exercício de narrar-se. E aí, vocês veem nessa imagem um enunciado que diz o seguinte: sem concessão pela cidade, à minha expressão dou legitimidade. Então, também da Giovana, né? Então, embora exista a interdição pelo dispositivo jurídico dessa prática de pichação, a artista de rua desobedece e autolegitima sua arte, burlando a lei e, consequentemente, o Código Penal, de forma consciente e crítica. Note-se a carga polissêmica dessa palavrinha, concessão, que remete, pela provocação cínica e irônica, a relação de saber-poder entre a pichadora e o governo municipal, que tenta impedi-la de executar sua arte, de dar vazão à sua escrita, que instiga um comportamento transgressor, da não aceitação das normas que regem
essa racionalidade reguladora, para usar o termo Foucaultiano, né? E essa racionalidade reguladora, ela visa o quê? A domesticação dos corpos para torná-los dóceis e úteis e fazer calar a sua expressão, né? Então, diante disso, ela reage, fraturando a ordem discursiva pela arte. E aí, abaixo, vocês veem escrito, né? A Prefeitura de Curitiba, em nota, lembra que a autorização prévia do proprietário é o que separa a arte do crime ambiental e o dano ao patrimônio, e que os proprietários, ao se sentirem lesados, poderão cobrar reparação de Giovana na justiça. Então, vocês vejam, apesar de tudo isso, né, ela, a pichadora poética, ela transgride. Então, Juliana diz lá nessa entrevista ao G1 que não sabe por quanto tempo ela vai conseguir seguir pichando as ruas de Curitiba, né? Mas ela mesmo gosta até de se dizer que é uma pichadora, né? Que é uma transgressora. E aí, eu vou usar aqui um termo de Gros, né? Frederic Gros, em seu livro Desobedecer, um livro que todo analista de discurso deve ler, que ele vai dizer o seguinte: é por meio da desobediência à ordem civil que se rearranjam as relações entre o sujeito e a sociedade, sob o prisma de estéticas diversas da existência, com o enfrentamento a tudo que sufoca o sujeito e o impede de ser e de se narrar. Então, conforme nos lembra Foucault, né, lá na sua aula inaugural no Collège de France, que se tornou o livro A Ordem do Discurso, a produção discursiva é o tempo todo controlada, organizada, selecionada, né, e distribuída pelos vários procedimentos de controle para conjurar os poderes e os perigos do discurso, sendo que o mais comum é a interdição. E a gente viu aí, né, esse exemplo aí de interdição. Mas, apesar de todo esse controle biopolítico da população, o sujeito ele sempre encontra brechas para subjetivar-se. Neste caso, pela estetização de muros nos espaços públicos. Então, ao definir o exercício de poder como modo de ação sobre as ações dos outros, Foucault caracteriza-o como governo dos homens, de si para si e de si para os outros, né? E aí, para tratar de tudo isso, ele cria o neologismo, governamentalidade, que diz respeito à gestão da conduta do corpo através de tecnologias de poder que atuam em dois polos complementares. Um individual, né, que visa a regulação das condutas através da disciplina para a produção de corpos dóceis e úteis, e outro que é o coletivo, que ele vai chamar de uma biopolítica da população, que vai justamente fazer essa gestão da população em espaços públicos, né? Então, essa biopolítica, como vocês estão vendo aí, né, a maneira pela qual o poder tende a se transformar entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, a fim de governar não somente indivíduos por meio de procedimentos disciplinares, mas a população por meio dos biopoderes, né? E claro que tudo isso está ligado à questão econômica, né, gente? Esse tipo de gestão, a biopolítica, ela se exercerá pelos biopoderes, né, que vão ordenar, classificar e excluir a partir da norma, qual é o resultado das políticas de verdade sobre o corpo, a população e a vida. Então, as verdades fabricadas, né, sob as condições históricas do capitalismo, hoje, na nossa sociedade, né, que nós vivemos sob uma governamentalidade neoliberal, ela exige uma população saudável e produtiva, livre de doenças e capacitada para garantir a prosperidade econômica do Estado. Por isso é que há um investimento político dos corpos no espaço urbano, né? Que está ligado, claro, como eu falei, à sua utilização econômica. Daí o incentivo à vida lucrativa, né? A um corpo populacional que se sinta motivado a produzir riquezas. Então, desse modo, há o apelo constante para as campanhas de vacinação,
os espaços de lazer com as academias ao ar livre, né? Inclusive que essas academias surgiram para a terceira idade ficar saudável e produtiva, que é o que interessa ao Estado, né? Os censos populacionais, que são feitos para direcionar as políticas públicas para esses grupos, né? Porque a governamentalidade é um tipo de gestão específica, ela só acontece quando a população, né, se torna um problema. Então, a taxa de mortalidade está muito baixa, né? A taxa de natalidade está alta demais, está tendo problema da superpopulação, enfim, está havendo muitos acidentes de trânsito, então vamos fazer políticas públicas para isso, colocar mais sensores, mais faixas de pedestres, etc., né? Então, os efeitos dessa gestão disciplinar sobre os sujeitos implicam a organização do espaço por onde esses indivíduos circulam, né? Por isso é que Foucault vai dizer, os espaços se revestem de poder. Poder para agregar, mas também poder para segregar e excluir. Toda cidade, ela é segmentada, né? Em espaços, restaurantes, mas também espaços que, por exemplo, os moradores de rua ocupam, né? Aqui, eles ocupam muito espaço aqui na praia, nos mercados de artesanato, nos mercados, né? Então, veja, e também existem aqueles espaços da prostituição, né? Que são espaços segregados, esses dos moradores de rua, que o Estado tenta silenciar, segregar, né? Excluir de alguma forma. Então, em meio a esse cenário social de segregação, surgem sujeitas que ousaram se insurgir a esse poder governamental neoliberal, com essas práticas que eu estou chamando de poético-marginais, né? Segundo Rago, no livro Neoliberalismo, Feminismos e Contracondutas, as contracondutas, abro aspas, são possibilidades de construir inventivamente novas formas de se colocar no mundo, novas oportunidades de constituição de subjetividade, novas ideias para relacionar-se consigo e com os outros. Nesse sentido, é uma tarefa ética e política, ao mesmo tempo que individual e coletiva, né? Então, eu considero essas práticas que a gente vai ver a partir de agora, né? Dessas mulheres de rua, dessas mulheres artistas de rua, práticas de resistência, né? Porque elas se integram a coletivos que envolvem o cuidado de si e do outro e possibilidades de ser e de agir diferente, né? De conduzirem-se a si mesmas e ao outro que vê essas práticas, né? Em uma outra direção, diferente da que o Estado, a objetiva, propõe para elas, né? E surpreender por meio de uma prática artística. Então, eu oponho essa contraconduta dessas mulheres, né, contraconduta, a essa forma de governamentalidade neoliberal dominante, que incentiva a produção e a gestão do chamado sujeito empresário de si, a serviço do capitalismo, que é objetivado pela tríade capital humano, desempenho, performance, mercado de trabalho, né? São sujeitos empresa movidos pela competição, tão envoltos em sua rotina de escritório que, na maioria das vezes, são indiferentes a esses apelos das vozes das ruas. Segundo o Andy Brown, abro aspas, os estados se subordinam aos mercados, governam para o mercado e ganham ou perdem legitimidade de acordo com as vicissitudes do mercado. Então, é contra essa governamentalidade neoliberal, né, que essas mulheres, artistas de rua, se subjetivam, né, a partir do que eu estou chamando de contracondutas coletivas de cooperação. E aí vocês veem, né, gente, olha aí, paredes são telas, né? Caminhar é um ato revolucionário.
Respeite a mãe que te pariu. E aí vocês têm quantas cidades tenho em mim? Eu lhes pergunto, quantas cidades tem em vocês? Então, como eu disse, né? As cidades brasileiras, ao longo do seu processo de desenvolvimento político, econômico, elas foram segmentadas, segregadas, né? De forma que se possibilite às instituições governamentais vigiar seus habitantes nas ruas. Vocês viram, né, a questão da lei contra a pichação. Avenidas, praças, nos becos, nas esquinas, para que sejam implementados determinados padrões de conduta e de relacionamento, a fim de se evitarem revoltas, motins, etc. No entanto, como aponta Rago, existem os, abro aspas, contestadores libertários, fecho aspas, e é nesse grupo que eu incluo essas mulheres dos coletivos femininos de rua, objeto dessa minha fala, né? Que buscaram reinventar a cidade lúdica do ócio, dos prazeres, do amor livre, dos afetos, da interação humana, das trocas intersubjetivas, da livre circulação de ideias, da imaginação e da criação, espaços heterotópicos. Para estes, as formas de disciplinarização do exercício do poder pastoral, da condução do rebanho, da produtividade de subjetividades e do poder biopolítico são constantemente colocados em xeque. Por meio dessas práticas de resistência, né? Podemos também citar várias outras formas de luta que desestabilizam a ordem pública e o poder, como, por exemplo, os movimentos políticos de manifestação de rua ocorridos no Brasil e no mundo. Eu mesma já escrevi sobre esses movimentos um artigo na revista Moara, que eu convido vocês a lê-lo, né, que se chama Cartografias da Resistência, as vozes das manifestações de rua. Então, a partir de agora, eu quero destacar esse papel dos coletivos de mulheres, né, para descrever e analisar algumas práticas de contracondutas de cooperação, como eu estou chamando. E esse termo não fui eu, claro, que inventei, né? Mas ele foi utilizado por Pierre Dardot e Christian Laval no livro intitulado A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal. Então, segundo esses autores, a invenção de novas formas de vida somente pode ser possível a partir de uma invenção coletiva, devido à multiplicação e à intensificação do que ele vai chamar dessas contracondutas de cooperação. Então, elas se contrapõem, como eu já disse, né, a essas práticas neoliberais que agenciam esse empresariamento de si e atuam nas brechas, né, dessa coerção permanente do sempre mais rápido, que propiciam a proliferação de neuroses socioafetivas e adoecimentos psíquicos diversos. Esse mundo que a gente vive, né, gente? No eterno corre-corre, corre-corre. Então, essas práticas lúdicas, elas vão justamente, né, pôr em xeque essa sociedade que quer que a gente seja sempre mais e mais e mais produtivo. Então, esses coletivos femininos e feministas existentes em várias capitais brasileiras, como Salvador, Belém, São Paulo, Brasília, dentre outras, elas compõem uma rede discursiva que funcionam como combustível para o empoderamento das mulheres e um grito contra o silenciamento dessas vozes femininas. Elas atuam como vagalumes, jogando luzes para essas lutas sociais, políticas, estéticas e éticas que envolvem a constelação das cidades. A poética do amor é um traço de regularidade presente nessas regras de formação do discurso. No entanto, não é apenas sobre isso, sobre o amor, que falam, né, essas mulheres, que lançam um grito coletivo,
mas também para falar de política, de sexismo, de racismo, através de uma escrita de si poética para resistir, reivindicar seus direitos e reconfigurar as formas de conduzir-se na cidade. Então, através de pichos, né, como vocês já viram, lambe-lambes, pedacinhos de pano bordados, elas problematizam o território urbano e dão seu recado. Então, vamos ver um pouquinho desse coletivo aí. O primeiro que eu vou falar para vocês é um coletivo chamado Transverso. Olhem que interessante esse título, Transverso. Ele pesquisa as diversas interfaces possíveis da arte urbana com a literatura, com as artes plásticas, a fotografia, o vídeo, instalação, entre outras. O foco do coletivo é despertar um olhar poético para o cotidiano dos passantes. Em agosto de 2022, realizou uma oficina de criação de pílulas poéticas audiovisuais, que nós vamos ver já já um dos produtos dessa oficina, justamente com o objetivo de lançar múltiplos olhares sobre a cidade de Brasília. Entre as dinâmicas propostas, ressaltem-se os exercícios de olhar a cidade, pontos de vista, descrição do espaço e narrativas urbanas. Então, vamos ver um pouquinho, né, dessa produção aí feita nessa oficina de pílulas poéticas audiovisuais. Eu vejo uma tela na minha frente. Na verdade, são várias telas. Essas telas, Vou começar. Eu vejo uma tela na minha frente. Na verdade, são várias telas. Essas telas, elas me esquentam. Sorrisos de gente nova, reunida aqui. É bom estar junto. É bom escrever junto, brincar junto. Mesmo assim, separado. É como se a gente estivesse buscando sentido para uma vida que se reinventa. Eu tento saudar a deusa da mudança, enquanto meu corpo ele se espalha entre caixas de papelão para seguir viagem para uma outra cidade. Eu tenho medo de me perder, de não ser mais essa que sou. A minha cidade me define. Será que isso é uma pergunta ou uma afirmação? A minha cidade me define? O meu coração está na mão. O seu poema me movimenta. Eu busco a cidade dentro de mim, mesmo quando eu estou cercada de mato. A minha cidade dita as regras do jogo. Não, isso é uma mentira. Quem dita as regras do jogo são as pessoas que mandam na cidade. Mas as regras existem para serem quebradas. As regras existem para serem espalhadas. Quebrar cimentos, moldar concreto, criar uma nova cidade dentro de mim. Então, é isso, pessoal. Esse coletivo transverso, né, ele apresenta um regime de visibilidades e visibilidades do discurso artístico, né, para a reinvenção do cotidiano. Essas pílulas poéticas audiovisuais, elas possibilitam redimensionar aí a cidade, né? Ao construir uma heterotopia, um espaço outro, mais libertário e criativo, a cidade das artes,
que funciona justaposta e simultaneamente àquela regida pela racionalidade neoliberal, focada no lucro e na produtividade máxima do trabalho. Suas oficinas, né, como essa que a gente acabou de ver, né, o produto, possibilitam o compartilhamento dos desejos e dos afetos, como é possível a gente ver nesses enunciados aí do slide, né? O que a cidade te diz? Poesia é resistência, amar desarma. Então, tudo isso que vocês estão vendo aí são fruto dessas oficinas, né, que oferecem uma outra maneira de ser, de agir para o homem, a mulher da cidade. Esse movimento político de estetização do espaço urbano, né, que acontece aí por meio dessas contracondutas de cooperação, constituem, na verdade, como eu falei, um conjunto de condutas alternativas para o governo de si. Né? Eles dão a possibilidade de sermos outros, diferentes do que a gente geralmente é. Práticas insurgentes de desobediência civil, que exprime a recusa de ser governado assim. Ela manifesta a democracia transcendental em nome de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Outro coletivo que nos chama a atenção é o Linhas de Sampa, como vocês estão vendo aí. Olhem isso, que legal. Eles se definem da seguinte forma: coletivo autônomo formado por militantes de esquerda, suprapartidário, né? Cujas iniciativas e ações dependem única e exclusivamente de decisões tomadas democraticamente pelos seus membros. Bordamos democracia, justiça social, liberdade, solidariedade, saúde, educação, meio ambiente, direitos indígenas, igualdade e diversidade de gênero, contra o racismo e qualquer forma de preconceito, sempre ao lado dos mais vulneráveis. Somos um coletivo político. Nossa principal forma de luta é o panfleto, um quadradinho de tecido bordado com as ideias que defendemos, que pode ser preso em roupas, bolsas, etc. Então, vejam aí, né, gente? Elas pegam esses quadradinhos de pano, bordam, né, como vocês estão vendo aí. O seu silêncio também é racismo, pelo fim do extermínio da população LGBTQIA+, né? Lutamos contra o fim do extermínio, né? Lutamos contra, claro. E aí, o coletivo também faz exposições, né? Assim como o coletivo Transverso, eles também fazem exposições, como a gente vê aqui, ó, exposição pelo direito de existir, né? Onde eles vão expor todos esses quadradinhos que eles também levam, por exemplo, para manifestações de rua, né? Distribuem lá. Então, eu volto aí para vocês rapidamente com esse conceito de desobediência civil do GRO, né? Que ele vai dizer que essa desobediência civil designa justamente esse movimento estruturado de um grupo, né? Supõe a organização de um coletivo estruturado por determinadas regras de resistência, né? Todos em torno de um objetivo político, que é justamente o caso desse coletivo Linhas de Sampa e do Transverso também, né? Aí, finalmente, a desobediência civil implica um desobedecer juntos, que faz o coração do contrato social bater, dar corpo, por ocasião de uma contestação a um projeto de fazer uma sociedade. E não se deixar governar de uma determinada maneira, não aceitar o inaceitável e ter um projeto comum de futuro, né? Bem, eu queria aqui, bem rapidamente, por conta do tempo limitado, e para dar tempo também da gente conversar um pouquinho a respeito dessa minha fala, eu gostaria de falar aqui
deste coletivo de Sampa, linhas de Sampa, né, eu escolhi, dentre muitos bordados, né, panos bordados, esses dois que dizem o seguinte: o Nordeste investe em educação, dentro aí desse mapa da região Nordeste. E por fora vocês têm, ele não. E também esse outro, dias mulheres virão, né? Então, para começar a falar aí desse Nordeste investe em educação, ele não, Foucault nos ensina que todo enunciado tem suas bordas preenchidas por outros enunciados em uma cadeia infinita, né? Então, a gente vê aí o Nordeste investe em educação, ele não, que esse pronome ele, né? Ele, na verdade, faz parte de um enunciado reitor, que é o ele não. Esse enunciado, ele circulou bastante no período das eleições presidenciais de 2018, através da hashtag ele não, que ganhou as ruas e as redes sociais por meio de cartazes, banners, faixas, sempre dotado de uma polissemia de sentidos, né? Das ruas às redes e vice-versa. Ninguém precisa dizer de quem se trata esse pronome ele, mas todo mundo sabe, né? Então, as mulheres do coletivo, veja, elas bordaram, né? O Nordeste investe em educação no interior do mapa. E do lado de fora, elas colocaram ele não, justamente para mostrar que ele está fora dessa realidade, né? E isso reatualiza esse enunciado e possibilita novas interpretações. Essa materialidade repetível, ele não, ela entra em redes, funcionando justamente com outras hashtags, como Fora Bolsonaro, né? E se oferece a transferências e modificações possíveis, se integra em operações, estratégias, onde sua identidade se mantém ou se apaga, né? Então, essa questão do Nordeste investe em educação, esse bordado aí, ele começou a circular a partir também daquela questão que houve no governo Bolsonaro, né? Que é uma questão histórica de que o nordestino é ignorante, né? Um povo ignorante, povo pobre, ignorante. E aí, vocês se lembrem que no último Enem, as melhores redações, né? Nota 1000, a grande maioria das redações nota 1000 foram redações de nordestinos, né? Então, como uma forma de contestar essa memória que existe sobre o povo nordestino, né? De que são pessoas que não têm uma educação letrada. Então, veja, um coletivo feminino, né, de São Paulo fez aí esse bordado e divulgou, né, em suas redes sociais, né? Então, esse enunciado, ele alcançou uma ampla dimensão semântico-discursiva, porque ele também nomeou várias manifestações populares lideradas por mulheres, que ocorreram em diversas regiões do Brasil e do mundo, tendo como principal objetivo protestar contra a candidatura da presidência da República do deputado Jair Bolsonaro. Tais manifestações, elas ocorreram nos dias 29 de setembro a 20 de outubro de 2018 e se tornaram o maior protesto já realizado por mulheres no Brasil. Em Arqueologia de Saber, Foucault vai dizer que o enunciado é um átomo do discurso, ou seja, é uma unidade básica de análise, na verdade é uma função, né? A função enunciativa, que não pode ser exercida sem um domínio associado. E aí a gente vê, né, toda essa questão do domínio associado, quando se fala em ele não, remeter para um campo político, para uma determinada pessoa, né? E porque Foucault vai dizer, todo enunciado compreende um campo de elementos antecedentes em relação aos quais ele se situa, mas que tem também o poder de organizar e redistribuir segundo relações novas. Então, esse ele não, ele remete, né, para questões anteriores, mas também ele envia para questões do devir. Como eu estou vendo aqui uma chamada de Carla, eu vou parar e vou
atender. Ô, Regina, eu pediu para avisar quando tivesse 5 minutos. Não era para atender, não, só para avisar. Mas diante de uma ligação da coordenadora do evento, eu precisei parar. Tá certo, querida. Então, a gente continua mais 5 minutinhos. Tá bom? Muito obrigada. Bem, então, gente, é isso, né? Vou passar bem rapidamente para essa questão do Dia das Mulheres, né? Virão, que foi um enunciado feito em comemoração ao 8 de março, né? Dia que se comemora, como vocês sabem, o Dia Internacional da Mulher. E aí, a sujeita poeta, né? Ela encontra uma brecha na língua e subverte o sentido do senso comum, que é dias melhores virão. Ao substituir esse melhores por mulheres, né, através desse trocadilho semântico discursivo, ela rompe, né, com o fio previsível aí do discurso e com a instauração pela criatividade, pelo engenho artístico de outras leituras, de outros sentidos, né, enfocando justamente essa questão do empoderamento feminino, a potência do poder das mulheres no cenário atual, né? A luta aí nossa contra o machismo, o patriarcado e toda forma de opressão, né? Bem como pela igualdade de direitos, por uma representatividade social maior, sororidade, liberdade, que caracteriza justamente o movimento feminista das mulheres, porque, como eu disse, são coletivos femininos e feministas, né? E que vai justamente esses coletivos, com esse conjunto de enunciados, eles vão romper com essas subjetividades redutoras relacionadas ao espaço doméstico e destinadas historicamente para as mulheres, né? Servir aos homens, procriar, cuidar da casa e da família, etc. Então, esses lugares que historicamente foram designados para as mulheres, né? Impostos às mulheres, eles vão revelar uma sociedade preconceituosa, né? Machista, misógina, e vão dar lugar a práticas igualmente assim, né? E aí, todos esse movimento coletivo, eles vão lutar, né, por uma sociedade mais inclusiva, mais igualitária, pautada nas diferenças e no respeito à diversidade de gênero. Esses vários feminismos, eles abriram espaço para a desconstrução dessas práticas misóginas e perversas, provocaram questionamentos e o surgimento de leis que combatem a desigualdade de gênero no espaço público e privado, né? E aí, bem rapidamente, vou para o último coletivo, né? Que eu achei interessantíssimo, esse Coletiva Feminista Papel Mulher. Vejam, já no nome, né? Coletiva, né? Já no nome, já no próprio título, subverte o padrão linguístico, né? E inscreve graficamente a sua posição política de gênero. Eu achei fantástico, né? Então, como ele vai dizer aí, né? A fundação da coletiva aconteceu em 2021 por 3 mulheres, a cearense Alexandra Maia, a paraibana Jéssica Ribeiro, conheço, e a carioca Juliana Mato. Tem como objetivo divulgar a escrita das mulheres através da intervenção urbana feita com colagem de lambe-lambe, né? Veja bem, em 2 meses após o coletivo ter sido criado, 40 pessoas, 40 mulheres espalhadas por todo o país, poetas, participaram, se agregaram a esse movimento, né? Ela diz assim: somos hoje Anas, Alines, Alices, Brunas, Isabelas, Cecílias, Letícias, somos muitas e queremos ser mais. Então, a coletiva feminista Papel Mulher, ela surge a partir da ideia de que existe uma disputa de narrativa, ou seja, em uma sociedade machista, classista, racista e transfóbica, né? Nós vivemos nessa sociedade que seleciona certos discursos que serão visibilizados e outros discursos que serão invisibilizados. O que nos leva a pensar, isso é a coletiva que está dizendo, eu estou
apenas reproduzindo o que está lá no site. Isso nos leva a pensar que só é permitido existir e escrever para um tipo de corpo específico. Muitas experiências reforçam essa ideia que nos leva a acreditar que existem mais homens escrevendo do que mulheres. Então, não somente nessa coletiva, né, mas em diferentes partes do mundo, mulheres discutem como a constituição de subjetividades femininas tem sido impactadas por uma sociedade violenta e desigual, sobretudo na esfera da criação artística, né, onde há, na literatura canônica, por exemplo, muito mais homens escrevendo, muito mais homens do que mulheres escritoras, né? E eu sei que o Linsp trabalha um pouco sobre isso. Depois eu quero escutar vocês também. Então, eu quero frisar neste coletivo os status sociais das sujeitas que o integram, né? Elas são professoras, né? Elas são... olha como elas se autodesignam, né? Rayane Leitão é poeta contemporânea de Cuiabá, preta, professora e atualmente mora em São Paulo. Suelen Machado é pedagoga, mestre em educação, mãe atípica e escritora. Então, vocês vejam, na própria designação das escritoras poetas, né, elas já vão estabelecer quem elas são, né, do lugar de onde elas falam. E é interessante que isso é nas ruas, né, gente? Geralmente a gente pode pensar que essa poética marginal das ruas ela é feita por moradores de ruas, e até sim, mas não no caso desses coletivos femininos, né? No caso desses coletivos femininos, as mulheres que integram, né? Elas geralmente são pessoas de classe média, como a gente viu a Giovana Lima, né? Professora, psicóloga, pedagoga. Então, nas breves definições desses perfis que eu li para vocês, né, a gente já percebe que, diferentemente do que acontece, né, nessa arte urbana, né, feita por pessoas de periferia, de baixa renda, escolaridade mínima, né, essas mulheres desses coletivos, elas não se enquadram no que Foucault chamou de sujeitos infames, né, que são aqueles desafortunados, esquecidos, né? Que poderiam, vamos dizer assim, pela arte, serem atingidos por um feixe de luz, um poder fugidio que os tirasse desse anonimato, né? Não é o caso. Elas são professoras, escritoras, pedagogas, que têm total consciência das suas práticas de resistência e dos lugares sociais que ocupam, né? Elas dizem assim, nessa sessão, como eu disse a vocês, né? Cansamos dessas ruas cheias de nomes de homens que não queremos pronunciar. Elas vão e expõem, a partir disso, né, todo esse universo androcêntrico do poder, expresso nos nomes masculinos de ruas e avenidas por onde circulamos no nosso cotidiano. Aqui em João Pessoa, é só o que tem, nomes de ruas e avenidas masculinos. Eu gostaria de saber como é aí em Feira, né? E aí isso nos possibilita refletir por que isso acontece, por que esse apagamento dos nomes femininos dos topônimos urbanos. Então, eu vou aqui já me dirigir para finalizar as minhas considerações finais, dar um efeito de fim, né? E eu coloco, cartografando as insurgências nas ruas, as contracondutas poéticas como práticas da liberdade. Então, a gente vive, né, gente, numa sociedade em que as formas de vigilância e rastreadoras das condutas do sujeito, elas são cada vez mais sutis, densas e rizomáticas nos espaços públicos e privados, com tecnologias de poder introjetadas no corpo e no espírito, com os algoritmos da internet, a inteligência artificial que está aí, né, bombando. Então, mais uma vez, eu recorro a Grow, quando ele diz: a sociedade e o social são, sobretudo, e antes de mais nada, desejos padronizados, comportamentos uniformes, trajetos calculáveis, identidades normatizadas. Então, toda essa racionalidade neoliberal, né, que vai definir os regimes de conduta, como que a gente deve ser, e, sobretudo, como a gente não pode ser, né,
elas vão se contrapor a justamente essas vozes femininas das ruas, né, que redimensionam o espaço público com poéticas, estéticas, subvertendo pela arte. Daí eu ter intitulado a minha fala de uma poética da transgressão, né? Porque esses coletivos, eles subvertem pela arte, eles delineiam outras subjetividades possíveis coletivamente, né? Para os sujeitos que habitam e se movimentam no espaço urbano. As mulheres artistas desses coletivos, elas funcionam como uma artilharia de demolição dos micropoderes que incidem sobre os corpos urbanos. Elas tecem suas práticas de resistência nas ruas, com seus pichos, grafites, panos bordados, lambe-lambes e muitas outras manifestações poéticas, né? Transformando a topia urbana em um espaço heterotópico de contestação, onde suas vozes ecoam coletivamente, buscando outras vozes que denunciem e subvertam esse lugar de fala e escrita periférico, marginal, né? Destinado a elas por uma sociedade patriarcal, excludente e misógina, contra a qual elas se rebelam, reinventam formas de gestão de si e do outro, uma governamentalidade alternativa, com um olhar para a ordem do sensível, que inclui o cuidado de si e do outro como uma prática cidadã. Vale ressaltar que os saberes disseminados pelo discurso artístico das ruas não possuem apenas a função de comunicar algo de forma lúdica ou hedonista, mas são resultados de lutas constantes e desiguais. Elas servem para cortar esses saberes, como nos ensina Foucault. Trata-se de saberes insurgentes que introduzem um estranhamento na paisagem urbana pela transgressão poética e escancaram a fratura ontológica na mesmice cotidiana. E para finalizar, né, contra os efeitos nocivos dessa governamentalidade neoliberal, essas contracondutas de cooperação abrem espaço para se pensar subjetividade como espacialidade constituída nessas redes de relação de saber-poder. Não é mais sobre quem dispara o coração, é, sobretudo, sobre quem desarma os gatilhos. E, com isso, eu encerro a minha apresentação e sou muito grata pela atenção de vocês. Obrigada. Vai falar na frente do celular. É só você ir mais para trás. Se afasta um pouco mais, se aparece. Só gostaria de saber se o vídeo deu certo. Aqui você... Aí. Oi, Regina. Parabéns, viu? Deu certo, sim. Tá tudo ok. Tudo tranquilo. Deu certo o vídeo, Carlinha? Deu certo, não foi, gente? Todo mundo conseguiu ver tudo direitinho. Regina, parabéns, viu? Quer dizer, eu quero te parabenizar aqui, não todo mundo, acho que todos devem ter admirado e gostado, como sempre, sua fala muito potente, uma discussão importante, né? Porque às vezes a gente faz pesquisa e a gente esquece que nossa pesquisa também é para fazer a gente pensar sobre nossa condição no mundo, para fazer a gente pensar sobre essa dimensão da transformação, né, de afetar a vida das pessoas de alguma forma. Então, eu acho que essa discussão que a Regina trouxe foi uma discussão assim, importante para a gente pensar, né, nesse lugar que a mulher ocupa na sociedade, pensar em como que o que a gente produz como discurso, como ela disse, né, para essa área do discurso, a gente precisa pensar sempre naquele discurso que corta. Eu me lembrei porque Foucault fala, né, Regina, do saber que corta, né, que ele para se saber, o saber tem que ser da ordem do cortar. Ele não pode ser para manter as estruturas como estão. A gente tem que produzir saber para transformar a vida das pessoas, para transformar o mundo, para desobedecer mesmo, né, que é a desobediência do conceito que ela trouxe, né, de Frederic Gross, que é justamente o livro Desobedecer, que faz a gente pensar sobre isso. Nesse lugar que a gente ocupa, que desestabiliza, né, que incomoda muitas vezes, porque a gente está ali para isso. A gente precisa fazer o que a gente tem que fazer para que as coisas mudem, avancem, né, e transformem a vida das pessoas.
E aí, Regina, você foi muito feliz na sua fala, como sempre, Regina faz um caminho maravilhoso, né? Todo o percurso de envolvimento mesmo com a questão, quando a gente precisa acompanhar mesmo. E eu acho que a gente vai querer ver de novo, né? Na hora que a gente editar o vídeo. E aí, esse vídeo vai ser disponibilizado no canal nosso do YouTube, do INSP. Quem ainda não está inscrito, vai lá e curte no YouTube. Então, assim, Regina, tem uma pergunta aqui para você, porque a gente fala do governo, da governamentalidade, e a gente sempre pensa nesse governo como governar o outro, né? Até por conta dessa questão do controle, das interdições. Mas a pergunta vai no seguinte sentido, de que modo que essas fichações, né, esses coletivos, né, esses movimentos que você mostrou aí, eles se constituem em forma de governar também a si mesmo. É possível a gente pensar no governo de si? Com certeza. Primeiro, eu quero agradecer a pessoa que fez a pergunta para me dar a possibilidade de falar um pouquinho mais sobre isso, porque, de fato, a gente fala numa biopolítica, a cidade como essa biopolítica aí que nos governa, né? Uma gestão da população, mas a governamentalidade ela tem justamente duas dimensões, né? O governo de si e o governo do outro. E é extremamente interessante esses coletivos, porque eles vão justamente mostrar que, ao nos governarmos diferentes, né? Por exemplo, quando você participa de uma oficina, que você vê toda essa questão da criatividade, você se agrega, né? Você participa desses coletivos e vê tudo isso nas ruas e nas redes, você começa a pensar na sua prática, né? Na sua prática do cotidiano, você começa a refletir sobre o que está enunciado. E aí você começa também a ter práticas diferentes. Eu sempre gosto, quando eu escuto dos meus alunos assim, professora, depois das suas aulas, a gente não consegue mais nem olhar um outdoor e pensar diferente, né? A gente olha ali, mas não olha mais aquela coisa. Não é só olhar, nem só ver, é reparar, né? Então, quando a gente repara nesses dizeres do cotidiano, nesses dizeres transgressores, a gente também tem uma possibilidade, como eu disse, de uma forma de se conduzir diferentemente da habitual, né? A gente vai sempre pensando, que é o que diz Foucault e é o que quer Foucault, ao descrever todas essas técnicas, estratégias, mecanismos de poder, que a partir desse conhecimento que a gente tem, a gente possa fazer diferente, né? A gente possa não ser tanto um corpo dócil, útil, apenas para a produtividade, viver apenas para a produtividade, porque é isso que a sociedade cobra da gente, né? Que a gente produza sempre mais, que a gente trabalhe sempre mais. E a gente, até quando a gente está no lazer, pelo menos nós, professores, a gente se sente um pouco... eu me sinto, às vezes, até culpada, porque eu sei que eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para dar conta, tanto trabalho, né? E aí, cada vez mais, esses espaços de lazer, esses espaços lúdicos, a chamada, como diz Margarete Rago, a cidade das artes, a gente tem menos tempo para ver, para participar. Agora mesmo, aqui em João Pessoa, está tendo o Centro em Cena, que é um conjunto de festas, de manifestações, de apresentação de bandas, etc., no centro histórico, porque eles estão fazendo aqui um movimento de revitalização desse centro histórico, né? Então, é o Centro em Cena. Desde a semana passada, eu não consegui ir nenhum dia, eu espero ir hoje, viu, pessoal? Porque é sempre um corre-corre, né? O professor está sempre correndo, dando conta do lápis, dando conta dos resumos, participando de eventos e fazendo tanta coisa, dando aula, corrigindo prova, que a gente se sente justamente nessa sociedade, né? Totalmente imerso nessa sociedade neoliberal do você é mais se você produzir mais. Esse sujeito que gosta do ócio, que só vive se divertindo, que vai sempre para as baladas e tudo, não é o sujeito bem visto, né? O sujeito bem visto é o empresário de si, é aquele que trabalha sem parar. E quanto mais ele trabalha, quanto mais ele produz, mais bem visto ele é.
né? Eu vejo muito na universidade as pessoas falando, e o Lattes daquela pessoa, gente, a mulher, ela fez 50 artigos por ano, é o máximo. Então, assim, quanto mais você produz, mais as instituições dizem para você produzir, porque é isso, né, que vai estar em pauta, é isso que faz de você uma pessoa bem-sucedida, incluída, né, ali naquela instituição a qual você pertence. A gente vê muito isso, por exemplo, na pós, eu participo de um programa de pós-graduação que é nota 6 da CAPES, então nós somos bastante exigidos, né, para a produção acadêmica. Então, no recredenciamento, é dito publicamente, naqueles 4 anos, quanto você produziu. E aquilo é um motivo de alegria, né? Quem foi que produziu mais, quem fez mais, quem publicou mais, quem participou mais de evento. Então, veja, esse governo de si, né, que nos é imposto por essa sociedade, por essa governamentalidade neoliberal, ele vai justamente fazer com que a gente deixe de lado esse outro tipo de condução, né? De ser menos útil para o Estado, né? Menos produtivo e aproveitar mais, de uma forma lúdica. Então, essa é a resistência, né? Você resiste com a sua prática, você resiste a essa prática neoliberal que lhe é imposta. Então, esses coletivos, eles trazem para a gente essa possibilidade de sermos outros, através de uma prática nossa, claro, coletiva, né? Unindo-se sempre à coletividade, porque, como eu disse, o que muda é a coletividade, é o movimento coletivo. Ninguém muda sozinho, né? A história avança a partir desses movimentos coletivos de resistência. E, justamente, eles é que nos dão essa possibilidade de sermos outro, de uma estética da existência baseada nessa prática de liberdade. Porque a liberdade em absoluto não existe, né, gente? Foucault vai dizer isso. A liberdade é sempre relativa, e a liberdade é uma condição sine qua non para que o poder existe, porque o poder só existe a partir do momento que ele só existe sobre sujeitos livres, né? Ele só existe a partir do momento em que é possível haver uma resistência a esse poder. E é isso que esses coletivos fazem. E foi isso que eu achei mais bacana na minha pesquisa, né? Porque eles mostram como a gente pode ser diferente. Como é que as nossas práticas podem ser outras, como é que a gente pode deixar um pouco dessa... estar sempre, né, investido, imerso nesse dispositivo neoliberal do sempre mais, sempre produzir mais, e nos propor, né, uma outra forma de nos conduzirmos mais lúdica, né, mais criativa, menos trabalho e mais prazer. É isso. Valeu. Muito bom. Obrigada, gente. Eu só queria saber de vocês como é em feira aí. Aquelas questões que eu coloquei lá no início, né? Se vocês também têm isso de vigilância, como é que acontecem essas coisas por aí? Acontece, inclusive, quando ela fala aqui desses coletivos, né? Desses movimentos e dessa política neoliberal, a gente tem, Regina, exatamente, de um lado, o sujeito produtivo. Feira de Santana é uma cidade que, na verdade, ela tem toda uma história com feira, com comércio, e ela vive disso. Então, quem não produzir aqui, não fizesse a economia circular, não é tão bem visto, né? E a prova é o que a gente está vendo também, que é o mesmo que eu vi aí de João Pessoa, que você já comentou, que é exatamente essa população em situação de rua, que cada vez mais está aumentando, exatamente porque está aumentando também a necropolítica, essa política de morte, de deixar morrer. Agora mesmo, no dia do aniversário da cidade, a gente vê um senhor de mais de 70 anos que morreu na calçada, né, em situação de rua, e ficou 7 horas lá até o carro vir buscar. É uma vida infame, né, como diz o povo. É aquela vida desprezada, que está à margem, né? Então, assim, se a gente tem de um lado a valorização desse sujeito dentro do neoliberalismo, né, que é produtivo,
Do outro lado, a gente tem um sujeito que não corresponde a isso e que, portanto, fica à margem, né? Então, aqui a gente vê o tempo inteiro isso acontecer, sim, né? Do mesmo motivo que você colocou aí, eu acho que isso acontece. Alguém quer comentar alguma coisa? A cidade segrega, a cidade exclui, inclusive, Carla, é interessante a gente pensar justamente esses espaços, né? Quais são, porque esses espaços, exatamente onde é que eles acontecem, quais são os bairros, quais são os lugares que acontecem, as ruas, as avenidas, onde existem, né, esses espaços da exclusão, da segregação. Margarete Rago fala bastante sobre isso, eu tenho lido muito o que ela escreve a respeito do espaço, das cidades, das ruas, né? Toda essa questão que eu ainda não tinha percebido desse espaço androcêntrico, de só ter nomes de homens nas ruas, nas avenidas. Né? Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Eu não me lembro, alguém lembra de uma... Tem algumas ruas, né? Maria Quitéria. A gente tem uma avenida ali grande, que tem o nome de Maria Quitéria, que foi uma das que lutou, né? Na independência da Bahia, mas ela se vestiu de homem, de soldado, para poder lutar. Né? Porque as mulheres também não poderiam ir para a luta. Isso. Ele está aqui dizendo que é uma mulher insurgente, né? Maria Quitéria é uma mulher insurgente aqui. Então, assim, a gente deve encontrar, fora isso, tem nome de mulheres, por exemplo, que são da elite de Feira de Santana. Né? Eu me lembro que a gente tem a rua Ademir Falcão, que é o nome, né? Georgina Eresma, Ademir Falcão, que são mulheres também, de certa forma, que eram da elite da cidade, né? A gente encontra mais nomes femininos nas escolas. Então, o Gustavo está lembrando que a gente tem nomes femininos mais em escolas, porque o papel dado à mulher, muitas vezes, é de ajudar, né? De ser pedagogas. Então, é o que é mais comum aqui, mas nome de ruas, né? Dos viadutos, então, dos complexos viários, geralmente é nome de homens. Aqui é majoritariamente nome todas as principais ruas da cidade, viadutos, vias, tudo nome de homens. João Pessoa, né? Eu falo João Pessoa. É impressionante. Mas, assim, acho que sua pesquisa da Maria, maravilhosa. Vocês estão vendo aí com o que a gente queria a Regina, bem que fosse assim, né? Imagina. Essa discussão que a Regina traz, né? Pena a gente não ter ainda mais pessoas aqui para ver isso, para ouvir isso. Né? Mas a gente vai fazer circular aí ao infinito. Eu já tinha começado, inclusive aí, viu, Carla, na Abralim, né? Eu falei a respeito das cidades. Mas aí, na conferência de abertura da Abralim, que houve aí em feira, né, eu já havia falado, mas só que eu havia falado de outras questões, eram as placas, os grafites, né? Agora, eu vim falar dos coletivos femininos e feministas, né, que não mais são feitos, assim, como eu disse, né, por vozes infames. Isso foi outra descoberta incrível. Não são mais essas vozes infames periféricas que moram nas ruas, dos moradores de rua, mas agora são mulheres, né? Professoras, pedagogas, mestras, jornalistas, que têm esse espaço de resistência, elas têm consciência dessas práticas de resistência, né? E elas exercem todas essas outras funções, esses outros papéis sociais e fazem essa prática de resistência nas ruas. Isso é muito interessante. Maravilhoso. E praticando a liberdade, né, como você disse. Né, que para Foucault a gente não tem liberdade, mas a gente pratica a liberdade. Isso. Né, eu acho que esses coletivos são um exemplo disso, né? Dessa prática de liberdade e resistência. Bom, Regina, a gente vai encerrar aqui agora, te dar os parabéns mais uma vez, te agradecer, né? Em nome de todo o grupo do LINSP, dos inscritos que estão aqui presentes, te agradecer por esse momento, por essa fala tão potente, né? E que nos faz assim, pensar em tantas coisas, né? Nos deixa inquietos, vamos saber que corta. Isso é bacana. Pois é, Carlinha, é um prazer imenso estar aqui, reitero, né? Esse prazer, essa alegria de estar com vocês. Me disponibilizo para estar com o LINSP, com todos vocês, não apenas nesse momento, né, de abertura do evento,
ao qual eu já desejo muito sucesso, eu sei que será, né? E me disponibilizo para participar de outros momentos, de outros encontros, quando vocês quiserem, estou aqui à disposição. Parceira e amiga querida, conte comigo. Ô, Regina, está anotado e fica testemunha, viu? Gravado, e gravado. E gravado. Podem contar. Ô, Regina, Adoro vocês. eu também. Sou só alegria demais, contagiante. Muito obrigada, viu, Regina? De nada, querida. Querida e queridos. Deus abençoe. Prazer. Beijos.